Olá pessoal, professor Vanderlei novamente com vocês, passando aqui hoje para resolver um exercício de capacidade térmica, certo? Lembrando que a capacidade térmica é a quantidade de calor que deve ser absorvida ou cedida por um corpo para que ocorra a variação de 1 grau Celsius, beleza? Então o título da aula nossa hoje é o quê? Capacidade térmica, pessoal. E para resolver esse exercício eu vou precisar da ajuda de vocês aí, tranquilo? Então vamos junto. Aqui, capacidade térmica. Questão 1, né? É uma questão da UFA, Universidade Federal de Alagoas. Certo? Defina-se capacidade térmica de um corpo C como a razão entre a quantidade de calor que ele recebe Q e a correspondente variação de temperatura ΔT. E aí, pessoal, ele dá uma fórmula para nós aqui, ó, que é a da capacidade térmica. Ou seja, o que seria essa fórmula da capacidade térmica? Ele fala para nós que ela é o quê? Ela é a razão entre a quantidade de calor, pode ser ela absorvida ou cedida, pela variação de quê? De temperatura. Então, muito cuidado, esse ΔT aqui é variação de temperatura e não variação de tempo, pessoal. Muito cuidado. Como a unidade de quantidade de calor é medida em cal e a de temperatura em graus Celsius, então a capacidade térmica, na verdade, ela é medida em calorias por graus Celsius. Beleza? Então, calorias por grau Celsius é a medida da capacidade térmica desse corpo. Então, vamos continuar aqui, ó. Se um corpo de capacidade térmica é igual a 25 calorias por graus Celsius, então ficou fácil, já me falou, ó, a capacidade térmica desse corpo. Então, qual que é a capacidade térmica dele? Ela é de quantos? 25. Esses 25 calorias por grau Celsius, pessoal, na verdade, era esse valor desse C aqui. Então, ele fala que é a capacidade térmica desse corpo. E olha que interessante. Ele fala assim, ó, recebe calor de uma fonte durante 20 minutos. Olha o que aconteceria. Você ia pensar que esses 20 minutos era o ΔT. E, na verdade, ele é o tempo e não o ΔT. Certo, pessoal? Então, agora mesmo falo sobre ele. Com taxa constante de 50 calorias por minuto. Ele sofre uma variação de temperatura em graus Celsius igual a quanto? Então, essa temperatura ela vai ser de quê? De 10? De 40? De 50? De 62,5 ou de 84,5? Olha o tanto que é simples, pessoal. Mas o charme maior da questão está aqui, ó. Beleza? Muito cuidado aqui, ó. Ele fala assim, uma taxa de variação, uma taxa constante de 50 calorias por minuto. 50 calorias por minuto. Então, vou apagar essa partezinha de cima aqui, pessoal, que eu não irei precisar dela agora, certo? Então, vamos pensar aqui, rapidamente. Vamos abrir um espaço para que nós possamos fazer os nossos cálculos. Então, lembrando, ele já falou para mim que a capacidade térmica do corpo é de quantos? 25 calorias por graus Celsius. Então, a capacidade térmica do corpo é de 25 calorias por grau Celsius. Mas ele quer que eu encontre a variação de temperatura. Certo? E essa variação de temperatura eu não sei ela. Mas ele me deu um dado interessante aqui, ó. O que ele fala para mim? Que ele recebe calor de uma fonte durante 20 minutos. Então aqui tem um tempo aqui de 20 minutos. Então, ou seja, para mim achar a quantidade, a minha variação de temperatura, eu preciso achar a minha quantidade de calor. Ou seja, por quê? Porque a fórmula da capacidade térmica ela é a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Observe, pessoal, a capacidade térmica eu já tenho, que ela é de quanto? 25.
A variação de temperatura, eu não sei, é o que eu quero. Mas para mim achar ela, eu preciso da quantidade de calor e da capacidade térmica. Se eu tiver esses dois itens, eu consigo achar esse, certo? Então lembre, se eu tiver a capacidade térmica do corpo e a quantidade de calor, aí eu consigo achar a variação de temperatura. Deixa eu pôr a fórmula mais embaixo um pouquinho para você ter uma boa visualização dela. Então a capacidade térmica, quantidade de calor, dividido pela variação de temperatura. Beleza? Se eu tiver esse e esse, eu consigo achar esse. Tranquilo? Então observa, eu vou apagar mais um pedacinho aqui que eu não vou precisar. Então olha só, lembra bem dos 20 minutos, tá? Então o que que fala aqui para nós, ó? Olha só, pessoal. Observa. Lá fala assim, ó, que ele tem uma taxa constante de 50 calorias por quem? Por minuto, certo, pessoal? Por minuto. O que que você vai pensar aqui, ó? Que em 1 minuto ele recebe quantas calorias? 50 calorias. Então você vai pensar assim para mim, ó. Eu coloquei aqui só para você ver. Então, em 1 minuto, esse corpo recebe 50 calorias. Mas a fonte fica durante quanto tempo recebendo calor? Durante 20 minutos. Isso aqui é equivalente a quantos? Eu não sei. Eu sei que 1 minuto é isso. Mas e 20 eu não sei. Mas agora você vai saber. Quantos em calor 20 minutos essa fonte vai ceder para esse corpo. Ou seja, esse corpo vai receber dessa fonte. Como essas unidades aqui são iguais, eu posso cancelar. 1 vezes x, x. 20 vezes 50, muito fácil. 2 vezes 5, pegar só os números inteiros, ó. 2 vezes o 5, o número inteiro, é quantos? 10. Eu vou pegar esse zerinho e esse que eu não usei e jogar aqui na frente, ó. Ou seja, 20 vezes 50 é o mesmo que 1000, certo? Ou seja, o x nosso está do lado aonde? Do cal, então 1000 calorias. Isso aqui é para mim o que? A quantidade de calor, pessoal. Então o que você vai fazer agora? Ficou fácil. Eu quero achar a variação de temperatura, né? Então olha só que beleza. Lembrando, pessoal, para resolver o exercício aqui eu preciso de uma regra de 3, tá? Então muito cuidado. Então eu vou pôr a fórmula aqui, ó. Capacidade é a quantidade de calor dividido pelo quê? Pelo nosso ΔT, certo? Então, a minha capacidade térmica ela é de quanto? 25. Esse aqui nosso, o que é a quantidade de calor? Ela é de quanto? É recebida pela fonte. Ou seja, durante 20 minutos, essa fonte, ele recebeu 1000 calorias. A que temperatura será? Então aqui, ó, não tem como eu dividir 1000 para ΔT. Eu posso pôr 1 aqui embaixo. Embaixo de qualquer número eu posso pôr 1, não posso? E multiplicar cruzado. Então eu vou fazer 25 vezes ΔT. Vai estar 25 ΔT. 1 vezes 1000 é igual a 1000, certo, pessoal? Beleza? Continuando aqui, ó. Eu vou ter ΔT. Cuidado. Eu vou ter aqui, ó, que existe aqui um produto entre eles. Então, é uma multiplicação. O inverso da multiplicação é uma divisão. Então, eu vou pegar ΔT igual a 1000. Vou pegar já o 1000, né? E vou passar o que está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Então, ou seja, você tem aqui que ΔT igual a quanto? Se eu pegar 1000, pessoal, 1000 dividido para 25, a mesma coisa eu pegar aqui, por exemplo, eu pego 100 dividido para 25, 4 vezes 25 dá 100. Então, 100 dividido para 25 é 4. Como eu não usei esse zero que eu dei esse temperatura medida em quê? Em graus Celsius. Ou seja, se você voltar lá no exercício no início e observar as alternativas, é a alternativa B, tá, pessoal? Ou seja, 40 graus Celsius. Pessoal, o que eu quero que você observe num exercício igual esse? Analisar, pensar assim, ó. Num exercício, eu preciso ter uma leitura
eu preciso ter um domínio de quê? De um pouquinho de matemática, né? Porque a resolução é matemática. Você observou que eu precisei de uma coisa muito importante, que quase todas as questões do Enem de matemática, numa conversão, num detalhezinho simples, eu preciso de uma regrinha de 3, certo? Então, eu conto com você, pessoal, para que não despreze disciplina nenhuma, principalmente você do Enem, certo? Você do Enem, pessoal, que valorize todas as disciplinas. Você precisa ter uma boa leitura, ter uma compreensão de não deixar uma matéria isolada da outra, certo? Fazer o que nós chamamos de contextualização. Ou seja, eu preciso da física, eu preciso da química, eu preciso da matemática, eu preciso da língua portuguesa e de todas as outras disciplinas. Beleza? Conto com vocês, professor Vanderlei. Não deixe de curtir, se inscrever no canal também, pessoal. Um abraço, tamo junto. Vanderlei, professor.